Graça e paz, igreja. Quarta-feira, quarta dos nossos podcasts de oração. E hoje, na nossa série sobre orações da Bíblia, a gente vai falar sobre a oração de Jó. É claro que o livro de Jó, igreja, todo ele é uma espécie de oração, é uma oração, porque você vai ver ali, depois que Jó perde tudo, logo aí no primeiro capítulo, do livro de Jó, ele trava diálogo, antes dos amigos de Jó ir até ele, no capítulo 4, ele começa a lamentar, e a lamentação é uma espécie de oração, principalmente quando você começa e abre o seu coração a Deus, e lamenta o que tem acontecido, é também uma oração. Então, o livro de Jó, ele é o diálogo com relação aos amigos dele, e também a sua oração, o seu lamento para Deus. Mas o texto de Jó, que eu quero compartilhar, uma oração específica dele, se encontra no capítulo 42. Então o texto bíblico é Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem consentimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês. E quando eu falo oração de Jó, eu falo a oração de um homem de um homem maduro. Jó não era nenhum adolescente, Jó não era um jovem adulto aí na faixa etária dos 20, não. Jó era um homem maduro, ele era casado, tinha seus filhos, era um homem de posses, e ele perdeu tudo, E nessa perda que ele teve, tanto dos filhos, quanto aí daquilo que ele tinha, das posses dele, e ele também foi acometido de uma enfermidade, no caso aqui na lepra. A lepra, uma enfermidade na antiguidade estigmatizada, ou seja, as pessoas não chegavam perto do leproso porque era uma doença contagiosa, E Jó, ele se encontrava naquela situação, ou seja, em luto pela perda dos filhos, sem dinheiro, e ainda com uma enfermidade incurável para a época. Então, em meio a esse sofrimento agudo que Jó passava, ele questiona a Deus sobre muitas coisas, e ele começa a falar para Deus, o porquê que ele nasceu, e a questionar várias coisas com relação à criação e ao universo, E aí Deus começa a responder a Jó a partir do versículo 40, Ele primeiro fala aí antes, no versículo 38, ele fala que Jó, ele era um ignorante, que ele não entendia, ele queria compreender coisas que não estavam na alçada de Jó a compreender, E depois ele fala, ele responde os questionamentos, que Jó faz a Deus. E às vezes, e muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, quando a gente está passando por uma situação de dificuldade, a gente começa a questionar Deus, Principalmente se a gente tem uma vida de integridade com o Senhor. Jó, ele era um homem íntegro, Ele buscava a Deus por ele e ainda pelos filhos dele. Só que Jó, ele conhecia, ele tinha uma intimidade com Deus, uma intimidade superficial. Ou seja, ele conhecia Deus de ouvir falar daquilo que Deus tinha feito na vida dele, mas ele não tinha uma intimidade de andar com Deus. E o sofrimento, ele aproximou
Jó de Deus a partir de uma outra ligação. Ou seja, eu quero que você compreenda o seguinte: Jó, ele tinha se aproximado e ele se aproximava de Deus pelaquilo que ele tinha, ou seja, pelos filhos dele, pelos bens dele, pela casa dele. Mas ele não conhecia Deus de forma íntima. O sofrimento, ele fez com que Jó aproximasse de Deus de uma outra forma, né? O sofrimento e a enfermidade. E quando a gente passa por situações de dificuldade, assim como Jó passa, é uma oportunidade da gente conhecer um Deus diferente, um Deus que está conosco, apesar da gente não ter o que oferecer a Ele. Jó não poderia ir mais no templo adorar a Deus, porque Jó tinha uma enfermidade contagiosa. E mesmo assim, mesmo Jó não tendo nada para oferecer, você vai ver lá no capítulo 1 que ele fazia o quê? Quando se ia ao templo, né? Quando a gente vai à casa do Senhor, a gente oferece a nossa vida como adoração, a gente oferta alguma quantia, quando a gente tem lá para manutenção, né, da casa de Deus. Jó também fazia isso. Só que agora Jó não tinha nem a saúde, nem dinheiro e nem tão poucos filhos, né, para colocar diante do Senhor. Né? E Jó, ele tem aí uma guinada no relacionamento dele com Deus a partir do sofrimento. E o sofrimento, meu irmão e minha irmã, faz com que a gente tenha um outro olhar para com Deus. É claro que tem várias, como que eu posso dizer? Várias etapas no nosso relacionamento com Deus que faz com que a gente vá crescendo a intimidade. Então tem várias etapas que a gente precisa subir, como se fosse uma escada, para que a gente se achegue mais a Deus, né? E quando Jó, ele questiona muito, né? Ele, naquela época, uma enfermidade, quando a pessoa perdia tudo, quando a pessoa tinha uma enfermidade, essa pessoa era dita como uma pessoa que tinha feito algo contra Deus para vir uma punição tão forte assim. Então, por isso que você vai ver que os amigos de Jó, ele começa a falar, não, você está nessa situação não porque Deus, né, permitiu, mas porque você deve ter feito alguma coisa. E assim a gente também tem esse pensamento da antiguidade. O que é um pensamento assim da antiguidade, pastor? É um pensamento que a gente acha que a gente está sofrendo por algo que a gente fez e a gente fala, Senhor, mas a gente não fez nada. O livro de Jó, ele nos ensina que a vida, ela não é só feita de momentos de alegria e de felicidade. Aliás, para a gente saber identificar um momento de felicidade e de alegria, é necessário a gente também conhecer o oposto, que é a dor, que é o sofrimento. A vida, ela é composta, sim, de alegrias, de felicidade, de conquistas, mas a vida também é feita de dor, de sofrimento, de perda, de questionamento, de dúvida. E Jó, ao invés dele se afastar do Senhor num momento mais crítico da vida dele, ele se colocou mais perto do Senhor. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã. Os momentos de desafios, de crise, de perda, são momentos para que eu e você nos acheguemos a mais para Deus. Não para a gente se afastar de Deus, mas para a gente se achegar mais a Deus. Deus, ele permite que eu e você rasguemos os nossos corações e falemos tudo que está lá dentro, tudo que a gente não falaria se a nossa vida tivesse totalmente dentro aí de um completo, de uma completa felicidade. Quando a gente está feliz, quando a gente tem tudo, a gente costuma tem algumas pessoas que até costumam se afastar do Senhor, né? Quando a gente tem momentos de alegria e de felicidade, a gente costuma falar as coisas para Deus,
mas a gente não toca nas nossas feridas. Por quê? Porque o momento não é para isso, porque tudo está ok, porque tudo está restaurado, porque tudo está certo, né? A nossa saúde, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso emprego. Mas vai toque em algum desses pilares que são a base da nossa vida, que a gente muda a nossa chave e a gente passa a agir que nem Jó. Mas isso não quer dizer, meu irmão e minha irmã, que você não possa questionar, que você não possa ter dúvida, que você não possa falar para Deus o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma. Claro que você pode. Só que a resposta que Deus vai te dar, como a resposta que Ele deu aqui para Jó, vai ser uma resposta que não é aquilo que a gente vai querer ouvir. Porque Deus, Ele fala exatamente, né, para Jó: olha, aonde você estava quando eu fiz isso, né? E aí Deus, Ele vai falando, né, as coisas para Jó, né? Deus, Ele fala, né, daquilo que Ele é, e Deus, Ele é divino, né? E aí Ele vai falando com Jó como ele fez, por que Ele fez, da forma que Ele fez o mundo e o universo e todas as coisas que existem, né? E Jó, diante da divindade, da magnitude e do poder de Deus, ele faz essa oração linda, né? Ele fala: olha, Senhor, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa confissão de fé, né, vinda a partir do sofrimento, de uma enfermidade, de perda, é uma confissão genuína, porque não é uma confissão pelaquilo que você tem, mas é pelaquilo que você não tem. E Jó, ele faz essa confissão a Deus, que nada sai do controle da mão do Senhor. Pode sair do nosso controle, mas do controle da mão de Deus não sai. E cabe a mim e a você, como coube a Jó, permanecer diante de Deus, esperar no Senhor, passar pelo sofrimento, passar pela dor, passar pela perda e saber que Deus é soberano e que Ele está ao nosso lado. Por mais que a gente tenha perdido, por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que as coisas não sejam respondidas no momento e na hora que a gente precisa. Os planos de Deus não podem e não serão frustrados. E as coisas de Deus, como diz aqui Jó, elas são maravilhosas demais para que a gente possa compreender, né? E a gente está passando por um momento assim. Quantas pessoas do nosso lado, às vezes a gente achava que essa peste que está assolando aí o mundo era algo distante até chegar perto de nós, né? Ali do ladinho da nossa casa, atingindo gente do nosso serviço, parentes nossos, conhecidos, amigos, pessoas amadas. Mas nada está fora do controle de Deus. E Jó, ele fala assim para Deus, eu acho isso muito lindo, quando ele fala: olha, Senhor, eu quero que o Senhor fala e eu vou te perguntar para que o Senhor me ensine, sabe? Eu acho esse ato de coragem de Jó muito grande, porque ele, além de ter exposto a Deus toda a sua dúvida, toda a sua dor, né? Ali você vê quadro de depressão muito forte, quando Jó, ele amaldiçoou o seu nascimento, né? Então ele não quer mais viver tanto sofrimento. E quando o sofrimento ele não passa, Jó, ele vai falando, né? Aí os amigos, né, que não são tão amigos assim, né? Já não basta o sofrimento e a dor e a perda, eles ainda acusam Jó de ter feito alguma coisa contra Deus. Jó, um homem íntegro,
Ele mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da perda, mesmo diante da dor, ele fala assim para Deus: Senhor, eu quero aprender, sabe? E aí é o segundo conselho que eu dou para você, meu irmão e minha irmã. Tá passando por sofrimento, tá passando por perda, tá passando por luta. Fala: Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender. Aprender. Porque, meu irmão e minha irmã, momento de felicidade, de alegria, é um momento de regozijo. A gente só sente, não é momento de... A gente pode até aprender, mas não é um aprendizado como um aprendizado que vem através da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento nos amadurece para a vida, para saber valorizar aquilo que é importante, as pessoas que são importantes. As pessoas são muito mais importantes do que aquilo que a gente tem de material. Então faça como Jó, fala: Senhor, eu quero aprender. Olha, ele fala: eu vou te perguntar, mas eu quero que o Senhor me ensine. E aí ele faz a grande confissão de fé: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando todo mundo rejeitou Jó, né, pensando que o sofrimento, a perda dos filhos, o luto, a enfermidade era por algo que ele tinha feito, Deus, ele estava ao lado de Jó. E aí Jó, ele não só, ele passa a conhecer a Deus porque ele vê Deus em meio ao sofrimento. Isso daí é a lógica do pensamento. É a chave central deste livro de Jó. É conhecer a Deus porque caminha com Deus. Apesar de... Jó caminhou com Deus apesar de seus filhos terem todos sido mortos. Jó caminhou com Deus apesar de não ter nenhum dinheiro mais, ter sido desolado, não tinha mais nada, nenhum recurso financeiro. Jó caminhou com Deus apesar de ele tem uma enfermidade incurada. Então, esse livro, ele nos ensina, né, a caminhar com o Senhor, não pelo milagre, não por momentos de felicidade, não pelaquilo que a gente tem, mas pelaquilo que a gente não tem. E aí você vai conhecer a Deus, e Deus vai te conhecer. Na verdade, Deus já te conhece. Na verdade, Deus vai revelar quem você é para você. Você vai se conhecer a si mesmo. E aí Jó, ele num ato, né, de humilhação, e humilhação perante o Senhor, isso é diferente. Às vezes a gente se humilha, né, para as pessoas, a gente se humilha para quem não merece o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa dedicação, mas a gente insiste, fica se humilhando ao invés de se humilhar diante de Deus. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, não diante de pessoas, mas diante de Deus, Deus, ele nos exalta. Deus, ele vem ao nosso socorro. Não que ele precisa que a gente se humilhe diante dele, não. Mas quando a gente se coloca diante dele e a gente coloca uma situação diante dele, uma situação de humilhação, uma situação de crítica como essa que Jó estava passando, e se arrepende, porque ele fala: olha, eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Quando o povo da antiguidade se lançava no pó e na cinza, era um ato de humilhação. Eles rasgavam. Davi fez isso quando ele perdeu, né, o filho dele, né, ele não comia, ele se lançou, rasgou a veste, pano de saco, ficou ali se humilhando diante de Deus, porque ele também sabia que a resposta vinha de Deus. Como a gente faz isso diante do Senhor? Quando a gente tem um coração ensinável, quando a gente não larga Deus por nada. Às vezes Deus ele quer
aprofundar um relacionamento com a gente, quer que a gente seja menos superficial. Mas para Deus tirar toda a superficialidade da minha e da sua vida, não vai ser com momentos de alegria e felicidade, não, meu. Vai ser em momentos de sofrimento. É que a gente amadurece. Quando Jó ele faz isso, né? Deus, além de justificar, Jó não precisou se justificar, ele falava para os amigos dele que não fez nada de errado. Mas ele não mais se justificou. Quem justificou ele foi o próprio Deus. Deus responde. Se você continuar no versículo 7, né, ele vai lá e justifica Jó diante dos amigos. E Deus, no versículo 10, né, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por momentos de dificuldade, tenha atitude de Jó. Porque às vezes a gente questiona Deus, a gente tem dúvida, a gente questiona, a gente fala um monte para Deus e aí a gente nem fala e sai da presença dele. Isso daí é um ato de rebeldia, não é de humildade, não é de humilhação. Você como filho, como filha de Deus, pode sim questionar, ter dúvida, mas você tem que ser obediente como Jó foi, como Jesus foi. Nosso exemplo maior é Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa ter essa mesma atitude de Jó, porque diante dessa situação, o Senhor quer trazer amadurecimento para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante dessa tua palavra, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, quebrantar os nossos corações, que possamos ter corações ensináveis, Senhor, que possamos ter coração, ó Deus, um coração contrito, coração quebrantado diante de Ti. Senhor, eu sei que muitas pessoas, Senhor, muitos irmãos e irmãs estão passando por momentos de sofrimento, Senhor, e de um sofrimento agudo, de um sofrimento, Senhor, contínuo, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que tem o poder de parar o sofrimento deste irmão e desta irmã, o sofrimento do teu filho e da tua filha. Mas, Senhor, que nós não saiamos dessa situação sem que a gente não tenha aprendido, ó Deus, alguma coisa, alguma lição. Jó aprendeu, Deus, a te buscar verdadeiramente. Que nós possamos, Senhor, também aprender a te buscar, a caminhar contigo, porque a gente vê, não por ouvir falar, não pelas coisas boas que acontecem. A Deus, que a nossa amizade contigo possa ser aprofundada. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos ensinar a se relacionar contigo, a se relacionar com o Pai, a se relacionar com Jesus. Um relacionamento de obediência, de honra, de temor. Esse tipo de relacionamento, Deus. Porque falar que te amo é uma coisa, Deus. Agora te amar com ações, não desistindo de ti, nem da tua casa, Deus. Mesmo que a gente tenha passado por decepções, mesmo que o Senhor fale um não para nós. Não tem um relacionamento verdadeiro se a outra pessoa só fala sim pra gente. Senhor, a gente não sabe ouvir um não da sua parte. Que a gente possa aprender, Deus, verdadeiramente, a ser cristãos e cristãs que vivem uma vida, Deus, de santidade, que vivem uma vida, Senhor, de obediência, que vivem uma vida, Senhor, diante de Ti. Meu Deus, eu quero encerrar esse podcast, coração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito sejam na sua vida e nela permaneça. Até domingo, igreja. Que o Senhor te abençoe.